Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã, à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, também na internet pelo rtv.net.br ou ainda na live no Facebook, é só procurar a RTV Criciúma. Antes de mais nada, antes de começar, queria lembrar você que algumas coisas a gente precisa tentar mais de uma vez. Às vezes tentou uma vez, não deu certo, não funcionou, não desiste, né? Vai lá, tenta de novo, tenta a terceira, a quarta, a quinta, porque se a gente acredita de fato naquilo que a gente está querendo, naquilo que a gente está propondo, a gente precisa tentar de novo. Principalmente quando o projeto, quando a ideia é nossa, né? Se a gente não acreditar, primeiro a gente não acreditar naquilo que a gente quer fazer, como é que a gente vai fazer os outros acreditarem também? Então hoje eu queria convidar você a tentar de novo. Eu não sei o que é que você está fazendo, pode ser algo muito simples, pode ser uma dieta, pode ser, às vezes, né, uma conversa com uma pessoa, pode ser uma mudança no seu ambiente de trabalho, pode ser um projeto de vida, mas seja o que for, se você acredita, quero que você tente de novo, quero convidar você a tentar mais uma vez e não desistir tão rápido assim. Porque quando os planos, os projetos são nossos, a gente precisa, né, de fato continuar, tentar mais uma vez. Não deu certo, deu uma choradinha, levanta, lava o rosto e tenta de novo, porque com certeza é com esforço e também com persistência que a gente vai chegar a algum resultado. Vamos tentar juntos hoje? Um ótimo dia para todos nós. Hoje eu recebo aqui a professora Valéria Zanetti, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, porque a OAB está trazendo um evento muito bacana, muito importante aqui para a região, aqui para a cidade de Criciúma, e a gente vai falar um pouquinho sobre o tema. Doutora Valéria, bem-vinda, bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, né? Todos os eventos necessitam a compreensão da importância, do porquê estão trazidos e, de uma forma ou de outra, a imprensa sempre tem esse enorme poder de nos fazer levar essa informação. Obrigada pelo convite. A gente que agradece. Esse evento acontece já essa semana, né? Isso, quinta-feira. É no período matutino e vespertino, né? Manhã e tarde. Ficou dividido em 3 palestras pela manhã, almoço e 3 palestras pela tarde. É um evento, então, bem intenso, né? Sim, a ideia foi essa, né? Concentrarmos num dia só, mas para justamente trazer 6 palestras, porque a ideia de abordar a igualdade é abordar a igualdade em vários grupos, né? Então, dentro das palestras nós tratamos o gênero, né? Nós tratamos a questão da igualdade de sexo, a questão da igualdade racial, a questão da promoção da igualdade para pessoas com deficiência. Então, cada palestra ela é voltada justamente para um grupo que a gente chama de grupo vulnerável, né? E que então se destina a promover, a tratar da igualdade dentro desses grupos. Esse evento na quinta-feira, ele tem um nome, um tema, né? É o primeiro encontro regional da promoção da igualdade. Porque, na verdade, é o seguinte, nós temos uma comissão nacional. Na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, ela é composta por comissões. Tem as nacionais, as estaduais e as municipais. A nossa comissão, a Comissão Nacional de Promoção da Igualdade, está promovendo encontros regionais. Então, são 5 encontros, né, em cada uma das regiões do Brasil inteiro. E na região sul, a cidade escolhida foi Criciúma, né? Então, nós representamos o sul do Brasil nesse encontro, e que é um encontro de promoção da igualdade. E que a ideia depois é levarmos tudo que foi discutido em cada uma das 5 regiões do Brasil para esse encontro nacional que vai acontecer na Comissão Nacional de Promoção da Igualdade. Então, essa conversa que acontece aqui na quinta-feira, ela também é realizada em outras regiões do Brasil? Exatamente, o mesmo formato que tem aqui está acontecendo nas 4 outras regiões do Brasil. E Criciúma, então, deve receber pessoas de outros estados também? Sim, exatamente, principalmente do Paraná e do Rio Grande do Sul, porque nós compomos, né, a região sul e, consequentemente, estamos representando os 3 estados do sul. E, professor, esse evento, ele é só para o advogado? Ele é aberto para a comunidade, para hipótese alguma. Ela é aberta, é um evento completamente aberto, né?
É claro que a gente acaba falando mais, eu sou professora, então a gente acaba divulgando bastante em sala de aula, dentro das universidades, tanto a Exucre quanto a Unesc estão como apoiadores, então são duas faculdades e universidades que estão apoiando. Então, claro, a gente acaba divulgando bastante entre os alunos e também, como é uma comissão da OAB, entre os advogados, mas eu também sou doutoranda e, consequentemente, levei justamente porque tem outras áreas que trabalham muito com a questão da igualdade, né? Dessa relação com os grupos vulneráveis, assistente social, psicólogos. Então, assim, tem uma série de outras áreas que é bem interessante participarem também. Pelos temas das conversas aí, das palestras, a gente já viu que a igualdade vai ser discutida em vários momentos, em vários locais, assim, né? Sim. E quando a gente fala de igualdade, não dá para simplesmente fazer um discurso único, né? De dizer igualdade para todos e deu, né, professora? Não, é justamente por isso que a gente tentou buscar pessoas absolutamente especializadas no caso, né, a gente trouxe o professor Dr. Reginaldo. Ele vai trabalhar a pessoa com deficiência, né? Por quê? Porque ele é um professor que trabalha a questão da pessoa com deficiência. Então a gente fez o quê? Pediu para que ele que trate especificamente com isso, venha abordar a igualdade dentro das dificuldades, principalmente, do acesso da pessoa com deficiência. Então, cada um dos palestrantes, por exemplo, o Renan Calheiros, ele vem de São Paulo, é um professor na USP, né? E ele é também um militante da questão LGBT. Então, a gente também precisava trazer a igualdade dentro do gênero, né? Dentro da questão também do gênero, a gente tem duas mulheres que também vão tratar a igualdade da mulher no mercado de trabalho, também com relação à dignidade da pessoa humana. E o Renan Calheiros vai vir para trabalhar a questão da igualdade, ele vai trabalhar a LGBTfobia, né? Justamente porque a promoção da igualdade evita uma série de circunstâncias e atos na sociedade que a gente enfrenta pelo tratamento desigual, por achar que alguém é mais ou menos do que o outro, né? A questão de desigualdade, agora tentando falar de uma forma genérica, apesar de ser difícil, mas a gente tem legislação suficiente nessa questão? Às vezes falta o entendimento da sociedade, às vezes falta essa lei ser cumprida ou ainda não? A gente ainda precisa de outras leis para tentar diminuir essa desigualdade, para tentar mudar esse cenário, né, no Brasil hoje? A promoção da igualdade, no caso brasileiro, está na nossa Constituição, né? A partir do momento que você tem a promoção da igualdade na Constituição Federal de um país, inclusive nós também ratificamos uma série de tratados internacionais que tratam da promoção da igualdade. Então, e ainda temos leis ordinárias que também regulamentam a questão da igualdade. Eu realmente não acredito que a questão seja uma problemática de legislação ou de ordenamento que venha a regular a matéria. Não, é uma questão muito mais profunda, né? A compreensão do outro, a empatia e compreender todos como iguais, sair daquilo que a gente estava conversando do senso comum, e é muito mais difícil do que ter uma legislação que venha a impor tudo isso. A partir do momento que a sociedade compreende, né, não é uma imposição, ficará muito mais fácil, porque eu acho que tudo é uma questão de evolução da própria sociedade, né? Quanto mais a gente evolui, mais a gente compreende a igualdade entre as pessoas, entre os seres humanos. E se a gente tivesse também uma sociedade mais evoluída nesse sentido, talvez a gente teria até menos demanda jurídica às vezes. Com certeza. De pessoas que elas se sentem, perceberam que sofreram uma situação de desigualdade, entendem que elas têm direito àquilo, vão na justiça buscar o seu direito e até como forma, eu acho importante de ensinar a sociedade, né, de que, olha, se tu não faz porque quer, tu tem que fazer porque é lei. E só porque isso cria toda uma demanda que talvez uma sociedade mais evoluída a gente não vai mais ter tanto isso, né? Sim, o nosso judiciário é uma coisa surreal, né? Se a gente for fazer uma análise assim em outros países, o nosso judiciário realmente é afogado. E a questão da morosidade, que se discute tanto a morosidade. Mas por que ele é tão moroso? Justamente porque o fluxo realmente é muito elevado. E é muito elevado por isso, porque a gente acaba tendo que levar para o judiciário uma série de demandas, né? Que se elas pudessem ser um pouco mais trabalhadas na prevenção, né, na compreensão anterior, não precisaria ter chego no judiciário.
Esse final de semana aconteceu um caso em Santa Catarina, em Florianópolis, eu estava lendo ontem no jornal, de que uma pessoa, um cego, estava com a esposa e o cão-guia e levou o carro na oficina e pediu um carro por aplicativo, né? E quando o motorista chegou e viu que ele tinha esse cão-guia, se recusou de levá-lo. E ele dizia assim, não, mas espera, pela lei tal, eu tenho direito, eu posso, ele é um cão-guia, ele não é um cachorro qualquer, eu sou deficiente visual e tal. E ficou aquela discussão, e ele teve que chamar a polícia, e aí a esposa dele filmou aquilo, e aí, né, deu uma confusão assim enorme. Mas eu fiquei pensando, como a gente ainda é despreparado, né, para lidar com situações como essa. Ela olhou e disse assim, não, eu não levo cachorro. Mas espera, o cão-guia, ele tem direito. Mas ela, não, mas espera, tu vai chamar a polícia para quê? Então, coisas que a gente ainda parece assim, que a gente fica às vezes em discussões muito rasas e a gente não sabe conviver na prática com as diferenças, né? Como é que se resolveria simplesmente? Era só ela pensar que ela podia ser aquele cego que precisasse de um cão-guia. Então, se ela se colocasse no lugar dele por um segundo, ela ia compreender que não é uma opção dele estar com o cachorro, né? E que o cachorro funciona como os olhos dele. Como é que tu vai dizer para a pessoa, não, você não vai levar o cachorro? Ele ia fazer o quê? Ia deixar o cachorro ali e ia depois... Entendeu? Não precisava toda essa mobilização se ela compreendesse, se colocasse no lugar desse e visse. Não é, mas, e é por isso que a gente tem, como que tu falasse, né? Tem que chamar a polícia, tem que dizer que tem a lei tal, tudo para regulamentar uma questão que, na verdade, era óbvia desde o começo. Era só, né, um segundo de racionalidade. E quando você fala isso, a questão da empatia, ela muda tanto a nossa visão sobre as coisas, né? Acho que mudaria o mundo. A sociedade não tem empatia muitas vezes, né? Não, mudaria o mundo. Porque em muitas situações é isso que a gente tem que pensar. E se fosse eu? Né? Muitas das desigualdades, elas não são uma vontade, né? Não é um querer. Não, quer dizer, quase que 100%, porque mesmo aquelas desigualdades que são decorrência de nossos atos, muitas vezes são atos que nós promovemos e fizemos mesmo enquanto seres humanos sem querer, né? Então, compreender e pensar sempre dessa forma é extremamente importante. Quando a gente fala de direitos humanos hoje, professora, eu percebo assim que a gente tem uma sociedade às vezes muito raivosa, né, que fala, direitos humanos é para defender bandido. E só nesses seminários são 6 palestras de 6 pontos diferentes sobre igualdade, né, que ela envolve, ela é necessária e urgente para muitas pessoas dentro da sociedade. Mas hoje você, enquanto professora universitária, né, percebe que esse discurso às vezes também está dentro da sala de aula, porque as pessoas parecem que são muito raivosas, mas uma discussão muito rasa, muito simples, que não conseguem compreender a questão do direito humano, né? Eu dou aula na segunda fase. Consequentemente, são alunos recém-chegados, né? Então ainda está muito a questão do senso comum enraizado, né, neles. E felizmente eu sinto uma evolução profunda nos meus acadêmicos, porque eu dou aula de direitos fundamentais e humanos na segunda fase e depois eu dou aula de direito internacional público na 10ª. Então, eu pego o aluno na segunda fase e depois pego ele na 10ª fase, sendo que na matéria de direito internacional público, eu trabalho os tribunais internacionais de proteção de direitos humanos. Então, eu vou abordar os direitos humanos novamente na 10ª fase, né? Então, eu consigo perceber a evolução dentro da universidade. E eu consigo realmente perceber que muitas das vezes é justamente a falta de compreensão. E que a partir do momento que eles tiveram contato, que eles tiveram um tempo de maturação, um tempo de estudo, de contato com outras matérias, com outros professores, com outros alunos, eles chegam na 10ª fase, via de regra, com uma concepção bem diferente do que eles compreendiam os direitos humanos lá na segunda fase. E isso é muito bom, porque a gente compreende que tem que se fazer, tem que se difundir que... Eu primeiro, na sala de aula, eu sempre digo, eu enquanto mulher, né, estar dando aula, né, poder votar, poder ter minha liberdade de expressão, a minha opção profissional, tudo isso foi porque um dia algumas mulheres lutaram pelos direitos das mulheres. Isso é direito humano. Né? O meu direito de falar, o meu direito de ir e vir, tudo isso são direitos humanos. E que, sim, tanto que foi uma reivindicação dentro da própria OAB, aqui de Criciúma, que tinha uma comissão que cuidava dos assuntos prisionais e direitos humanos.
junta, uma só. E aí a questão foi, na gestão anterior, foi justamente essa, compreender que uma coisa não necessariamente está ligada à outra. Então, hoje nós temos duas comissões, uma que trata dos assuntos prisionais e a outra que trata de direitos humanos. Sendo que a minha comissão, que é essa de direitos humanos, em que eu sou presidente, a gente está trabalhando tópicos. Os nossos tópicos agora são os refugiados, são o direito à saúde, e com isso a gente está olhando a regulamentação, como é que está funcionando na cidade, até mesmo junto aos conselhos, né? E também LGBT. Então, foram esses 3 pontos que a gente optou por trabalhar agora nesses primeiros 6 meses. Mas era justamente essa a nossa ideia, era desvincular no sentido de que é mais do que isso. Na verdade, é muito mais do que isso, porque se a gente for parar e analisar direitos humanos, é praticamente tudo aquilo que a gente exerce da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, do dia que a gente nasce até o dia que a gente morre. E isso tudo precisa ser mais discutido, talvez, na sala de aula, não na faculdade, mas lá atrás, lá às vezes no ensino fundamental, na educação infantil, a gente percebe que muitas escolas já têm uma visão melhor, que já estão inserindo esses assuntos na grade curricular. Mas o ensino regular, o ensino público de uma forma geral, poderia discutir um pouco mais isso, professora? Eu acho que é o momento exato, né? De começar a tratar temáticas que são muito humanas. Porque o que a gente está falando, a questão da empatia, de se preocupar com o outro, de promover essa igualdade, de ver o ser humano... Direitos humanos é o direito, enquanto seres humanos, né, que nós temos, de sermos tratados com dignidade. Então, se tu compreende desde muito cedo isso, que todos nós somos seres dignos de sermos tratados com dignidade, independentemente da nossa cor, do nosso sexo, da nossa nacionalidade, né? Desde pequeno, se a gente conseguisse imbuir isso, a sociedade seria infinitamente menos raivosa, utilizando a tua expressão, menos raivosa. Pois é, e é uma discussão, a gente falou ainda há pouco de quando formos uma sociedade mais evoluída, mas a gente tem visto recentemente também times da Europa, de países desenvolvidos, né, que a gente diz, países grandes, países que são exemplos muitas vezes para o Brasil, mas questão de discriminação racial até dentro do próprio campo. E dentro do esporte a gente tem ouvido muita discussão como isso, e aí a gente percebe que não é uma discussão só no Brasil, que a gente, enquanto sociedade no mundo, ainda não evoluiu nesse sentido, né? Foi muito bem lembrado, porque essa é uma temática que tem trazido bastante discussão, porque assim, mas vou começar por um ditado dentro dos direitos humanos que diz assim, que a consagração de direitos humanos são 2 passos para frente e 1 para trás, 2 para frente e 1 para trás, porque é justamente assim, né? Enquanto ser humano, enquanto sociedade, ela evolui, mas há momentos de retrocesso, e isso infelizmente sempre foi assim e sempre vai ser, né? E existe sim um movimento mundial nesse sentido. A questão dos refugiados, né? Vou trazer um ponto central. A questão dos refugiados acabou promovendo essa nova discussão, porque dentro da Europa principalmente uma série de outras nacionalidades, vamos lá, de outras etnias com outras religiões muito fortes, né? Acabaram sim sendo aceitos dentro dos estados europeus, e hoje a gente vê uma certa a falta de empatia, que é aquilo que a gente estava falando, dos nacionais desses estados incomodados com toda a situação de convivência com pessoas tão diferentes. Isso é um fato. Isso existe, assim, na Alemanha existem passeatas, né, contra os refugiados, assim, coisas que a gente achou que não ouviria mais. Eles vão para uma rádio, para uma televisão dizer que não querem eles, que eles têm que ir embora porque eles vão acabar com o país, porque eles estão acabando com a nacionalidade, porque eles estão... É muito complicado lidar com o diferente, ainda mais quando tu está no teu país, na tua zona de conforto. É porque são países... A questão da evolução, a gente está falando de desenvolvimento econômico, pelo menos, né? Eles são desenvolvidos economicamente, são países mais estáveis economicamente e também, claro, culturalmente, mas isso não os coloca à prova também, como tem colocado com a questão dos refugiados, crise econômica.
Falei que foram duas coisas juntas, né? Eles tiveram crise econômica com os refugiados. Então, quer dizer, reduz dinheiro e chegam pessoas carentes, completamente carentes, chegam com a roupa no corpo, né? Então o Estado teve que ajudar essas pessoas no momento em que eles não tinham dinheiro. Então isso foi geral, na Europa como um todo, e isso também nos Estados Unidos. É um movimento bem geral. Aqui no Brasil, aqui em Criciúma, a gente teve há uns anos atrás aquela chegada em massa de haitianos, né? Sim. A gente já tinha os angolanos, mas eles vieram numa situação diferente para estudar na Unesc, no acordo com os governos e tal. E eu percebi que as pessoas receberam de uma forma mais tranquila. Quando a gente teve os haitianos chegando aqui por questão mesmo de ser um refugiado, de estar numa situação difícil, a gente já viu uma situação diferente. E hoje no Brasil me preocupa, professora, quando a gente fala da crise na Venezuela, e o sarampo tomando conta do país, e aí se diz o quê? São os estrangeiros que trouxeram o sarampo para cá. Quando, na verdade, a gente tinha a vacina disponível há muitos anos aqui no Brasil, a gente já tinha erradicado a doença, mas se eu não me vacino, não vacino os meus filhos, eu sou suscetível ao sarampo. E aí eu faço o quê? Coloco a culpa em alguém que veio de outro país. E o ser humano faz muito isso, de transferir a culpa, às vezes, e a responsabilidade, é mais fácil, né? É muito mais fácil, assim. E é interessante porque há umas 2, 3 semanas atrás a gente foi fazer uma palestra na Associação dos Haitianos. Porque, como eu falei, a nossa comissão está preocupada com a questão dos refugiados e imigrantes, porque os haitianos eles não estão como refugiados, mas estão com visto humanitário. É uma questão terminológica, basicamente. Mas, assim, eles também chegam aqui, bem nessa situação. Pessoas que necessitam de muito, né? Até a questão do emprego. E quem nunca ouviu, mas vão roubar os empregos, né? A gente escuta isso todos os dias, sendo que eles acabaram assumindo posições que, via de regra, já não eram mais... O brasileiro já não queria mais, né? Eu acho isso importante destacar que, na verdade, eles estão lutando pela vida deles. Quem não faria isso, né? É uma questão de luta mesmo. E aí, voltando, então, a gente fez essa palestra na associação dos haitianos, e aí eles perguntam coisas como, mas quantas horas a gente pode trabalhar? A gente não consegue olhar para eles e pensar assim, gente, eles estão aqui com uma língua diferente. Eles não têm a menor noção do que a lei deixa, do que a lei não deixa, do que eles podem, do que eles não podem, do que pode ser feito com eles, do que não pode ser feito com eles, né? Porque assim, nem quantas horas diárias eles podem trabalhar, eles sabem. Então, assim, acabam sendo muito explorados. A questão da demissão, eles botam tudo por justa causa, sendo que nem sempre é justa causa, mas eles não têm a menor noção. Então, a nossa ideia foi essa, começar a levar um pouquinho de alguns direitos mínimos e básicos para eles conseguirem conviver, né, mais facilmente, assim, mas é bem complicado. E até para explicar para a gente, doutora, quando a gente fala de um haitiano que está numa empresa aqui no Brasil e eu, colega dele, nessa mesma empresa, a gente tem os mesmos direitos? Absolutamente os mesmos direitos. Não tem nada de diferente porque ele é estrangeiro e eu sou daqui? Não, porque eles têm visto para estar aqui, né? A problemática do estrangeiro, quando ele está num estado, é quando ele é aquele chamado imigrante indocumentado, né? Ou pejorativamente ilegal. Quando tu é indocumentado é que estão os grandes problemas, porque você teoricamente não existe naquele estado, né? Você não está registrado em lugar nenhum. E aí esses é mais problemático, porque realmente a pessoa, por mais que seja explorada, ela não tem aonde recorrer, porque se ela recorrer, ela vai ter que se dizer que está ali enquanto ilegal. Então essas são situações diferentes. Mas tirando os que estão indocumentados, qualquer outro que esteja exercendo uma função no Brasil, ele está enquanto empregado, né? E, consequentemente, os direitos são absolutamente todos iguais, todos iguais. Eles estão dentro do Estado brasileiro e, consequentemente, os direitos e obrigações, de um modo geral, são os mesmos. Até porque se ele tem, né, a carteira assinada, como a gente diz, ele está contribuindo para a Previdência, exatamente. Ele está tendo desconto de FGTS, tudo aquilo que um outro trabalhador também tem, né? Exatamente. Então, consequentemente, a partir do momento que tu cumpre as tuas obrigações, você também tem os seus direitos. Professora, para quem quer participar desse evento da OAB, eu queria que você falasse de novo, né? Dia, horário, como é que se inscreve? Então, será na quinta-feira, na sede da OAB, nós temos um auditório na sede da OAB,
começa às 9 horas da manhã até o meio-dia, há um encerramento, há um período de almoço, retornamos às 2 horas e vai até às 6 horas da tarde. Nós teremos 3 palestras pela manhã. Iniciamos com a professora Mônica Ovinski, que vai tratar de gênero. Depois nós temos o professor Jackson Leal, que também é professor de criminologia. Ele vai trabalhar a igualdade no sistema carcerário, mas também é advogado, que é extremamente importante a gente conseguir aliar as duas coisas, né? Na sequência, nós temos o professor Dr. Reginaldo, que também vai trabalhar, como eu falei, a questão da pessoa com deficiência. Almoço, depois do almoço, nós voltamos com o Andrew Locke, que vai trabalhar as ações afirmativas nas universidades, a questão racial. E aí, funcionou, não funcionou a questão das cotas, né? Racial nas universidades, como é que foi a evolução? Porque agora a gente já consegue fazer isso. Eles conseguiram acompanhar, foram bons alunos, como é que são os índices? Essa palestra é mais nesse sentido. Depois vem a doutora Margarete Hernandes, que é uma advogada militante aqui em Santa Catarina, vai trabalhar a questão da mulher e a dignidade da pessoa humana. E fechamos, então, com o doutor Renan Calheiros, que é esse que vem, que é da USP e que vai trabalhar a LGBTfobia. E isso, para participar, tem que fazer uma inscrição prévia? Tem valores? A inscrição prévia é na OAB, na subseção da OAB, custa R$10, é apenas um valor significativo, assim, só... Simbólico, né? Simbólico, isso. Obrigada. Mas é o que a gente fala, se não conseguir fazer previamente, quiser comparecer, não terá problemas. Tá certo. Então, a gente conversou com a doutora Valéria Zanetti, advogada, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB, professora universitária também, sobre esse evento tão importante que acontece na próxima quinta-feira aqui em Criciúma. Parabéns, né, à OAB de Criciúma por conseguir trazer esse evento, por uma temática tão importante e já, né, que é o evento que representa toda a região sul do Brasil aqui na cidade. Tenho certeza que isso é muito importante para a cidade também. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos a possibilidade de falarmos sobre o evento, sobre a grandeza do evento. A gente tem muito orgulho de poder trazer esse evento para Criciúma. Tá certo, a gente vai para um breve intervalo aqui no Tudo a Ver. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. É rapidinho, não saia daí.